Boa noite, João. Prazer falar contigo. Cara, eu acho que a gente fez um primeiro tempo bom. Nós tivemos dentro da estratégia de jogo competência para equilibrar o jogo nos primeiros 15, 20 minutos, que essa era um planejamento nosso, foi treinado que a gente conseguisse fazer 15, 20 minutos mais agressivos. E aí obviamente os ajustes de jogo vão acontecendo, o adversário também é o primeiro da tabela, tem qualidade e obviamente ia se ajustar, e aí a gente entendia que levar o placar para o intervalo de 0-0 ou com uma vitória nossa, que nós tivemos a oportunidade de sair na frente no primeiro tempo, faria com que todo esse ambiente que o torcedor criou e todo esse ambiente de cobrança virasse contra a equipe deles. E infelizmente nós não fomos competentes no que se refere à finalização. A gente teve a oportunidade e não foi competente. E aí no segundo tempo eu preciso olhar tudo com calma, assistir o jogo, assistir os lances para que eu possa te dar uma resposta mais completa sobre o que ajustar. Agora aqui no calor do momento, eu acho que a gente corre o risco de falar algo que não condiz com aquilo que foi na partida. Acho que a gente obviamente sabia que a bola aérea deles era algo muito forte, né? Eles têm 3 jogadores que são baita cabeceadores, bons cobradores. A gente conseguiu no primeiro tempo equilibrar um pouco isso, e aí num lance isolado, você tomar um gol logo no começo com a força da torcida do adversário, acho que faltou para nós um pouquinho de tranquilidade para esfriar o jogo, para se reconectar na partida e de repente buscar um gol que nos colocaria novamente dentro da história do jogo. Obrigado. Dudu Guimarães. Obrigado, Gabriel. Boa noite aos companheiros, boa noite, Catalá. Infelizmente o resultado não foi o que não se desejava. Eu queria saber de você, Catalá, 2 coisas. Até um torcedor já me pediram para fazer essa pergunta a você. Uma delas é em relação a jogar com 2 volantes hoje no coletivo. Não sei se é da tua característica, né, atuar com essa formação. Qual foi a tua intenção, Catalá, no intervalo, com a saída do Rafael Longini e a entrada do Rodrigo Pinto? Um abraço, Dudu, prazer falar contigo. Cara, na verdade, essa questão dos 2 volantes ela é relativa, né? O Marcelo, ele é um segundo volante. Em alguns momentos ele acaba trabalhando mais ao lado do Vilela, e aí também tem uma questão de encaixe. E às vezes ele acaba trabalhando um pouco mais adiantado. Acho que isso não foi determinante para que o resultado fosse esse. Eu acho que o que foi determinante foi que nós, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, nos despistamos em alguns lances que foram capitais, e nós tivemos as oportunidades no primeiro tempo, pelo menos uma muito boa, mas eu considero 2 em condição de finalizar e fazer o gol. E a gente não foi competente, e num jogo desse tamanho, contra um adversário que vem de um momento maravilhoso, porque é o primeiro da tabela, isso acaba te cobrando. E a troca, na verdade, tinha com a intenção de que, já que nós estávamos sendo empurrados para baixo pelo mérito do Curitiba, de ter um pouco mais de velocidade e um pouco mais de agressividade nas transições, nos contra-ataques, que a gente pudesse ter Tomás, Pimpão e Garcia como jogadores de velocidade, e através dessa velocidade explorar uma situação de contra-ataque, transição, e colocar uma defesa que ficava exposta como a deles, em condição de dificuldade, correndo para trás com os jogadores mais velozes. Com 1 minuto de jogo, o Pimpão, se eu não me engano, com 1 minuto ele finaliza uma bola muito boa, né? Logo no início do segundo tempo. Então acho que a estratégia para o segundo tempo ela vinha funcionando até que a gente tomasse os gols, que aí não tem como, né? Desequilibra tudo aquilo que você planejou. Obrigado, Ricardo. Um abraço para você, corredor do Botafogo. Valeu, obrigado, um abraço. Marcos Benedetti. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Ricardo, claro que é uma pena a derrota acontecer depois do primeiro tempo tão equilibrado. O Palmeiras teve grandes chances de abrir o placar, mas no segundo tempo você colocou o Chorão no Alain aos 32, e foram atletas que entraram muito bem, deram o resultado dentro de campo. Passou pela tua cabeça colocar esses 2 jogadores um pouquinho mais cedo, ou foram decisões e opções que as circunstâncias do jogo acabaram fazendo
você tomar essa decisão mais perto da reta final da partida. Ricardo, boa noite, prazer falar contigo. Boa noite, Marcos, prazer falar contigo. Eu até pensei em colocar esses jogadores um pouco antes, sim, mas eu entendia que o Coritiba ainda tinha muito fôlego e porque assim, quando você toma 3 gols muito rapidamente, você precisa de um tempo para poder se reorganizar. E eu tive receio de fazer as trocas e a gente se desorganizar, e aí o que foi um placar de 3-1, mas com possibilidades da gente ter feito um resultado um pouco mais ajustado, acabar virando uma goleada num momento em que a gente não precisava sofrer uma derrota elástica. Então eu entendo que para aquele momento as trocas não eram as melhores para se fazer, e obviamente as decisões você acaba tendo que tomar no calor do jogo ali, mas eu acho que isso também não foi determinante para o resultado. Acho que os gols saíram muito antes disso, e os problemas que nós tivemos na partida não são decorrência das trocas ou do tempo das trocas, e muito mais porque nós não conseguimos voltar para o segundo tempo com o mesmo nível de concentração e intensidade que nós fizemos no primeiro. Muito obrigado, Ricardo. Bom retorno para Volta Grossa. Valeu, obrigado. Guiomar. Um abraço, Catalá. Prazer em estar falando com você novamente. Catalá, minha pergunta é com relação exatamente, você já deu uma pincelada nela, com relação à operação do intervalo, com a entrada do Pimpão, quando você colocou o Felipe Garcia mais por dentro, e isso acabou, de repente, na minha opinião, deixando o meu campo mais vulnerável. Você não acha que o Alan preocuparia mais a marcação do Curitiba, a entrada do Alan, em vez do Pimpão naquela altura, seria uma alteração mais viável no sentido de que, ofensivamente, o cara preocuparia mais o Curitiba? Boa noite, Guiomar, prazer falar contigo. Cara, assim, eu discordo um pouquinho da sua visão, muito mais porque o Garcia não foi posto por dentro, né? O Garcia continuou fazendo a função que ele vinha fazendo do lado. Ele é um jogador de lado, ele não é um jogador de jogar por dentro. O jogo pedia que nós tivéssemos condição de sair forte pelos lados, porque nós não estávamos mais conseguindo pressionar o Curitiba em cima, por mérito da equipe deles, que é qualificada e é uma equipe que a tabela diz isso. Então a estratégia era que nós tivéssemos velocidade no Garcia, no Tomás e no Pimpão, para que a gente pudesse sair forte nas transições, nos contra-ataques. Essa era a estratégia. De novo, a gente toma um gol de escanteio que nada tem a ver com a troca, e os outros 2 gols que nós tomamos também não tem nada a ver com as trocas. Eles têm a ver com nós não termos conseguido ser agressivos o suficiente para vencer confrontos que geraram essas jogadas. Então, dentro da estratégia, eu não enxergo que houve um problema, um desajuste. Acho que o problema está em outro lugar, está em outra situação da partida, e aí são escolhas que a gente acaba tendo que fazer durante o jogo. Eu entendo que o Alan era um jogador mais de cadência e que o nível de força da partida, o nível de força da equipe do Curitiba, naquele momento não iria dar para ele a liberdade que ele precisa para conseguir ser criativo. Um abraço, Catalá. Muito obrigado e um grande abraço. Bom retorno ao Volta Grossa, e sábado tem mais conversa. Valeu, Guiomar, um abraço. Ricardo Silveira. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos demais colegas. Ricardo, você já explicou até nas respostas anteriores a proposta de jogo que você fez no início da partida, até mesmo com as substituições. Você foi, digamos então, surpreendido pela proposta de jogo do Curitiba, que acabou não surtindo o efeito que você esperava, que você planejou? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Não, surpreendido não. Como eu te disse, se os gols saem em decorrência de escolhas que eu faço nas trocas, nas modificações, aí obviamente há uma surpresa ou há uma incompetência da minha parte em tomar decisão. Mas não foi isso que aconteceu, né? Você toma um gol de bola parada que nada tem a ver com a organização do jogo em si, da decorrência do jogo.
Então não entendo como surpresa ou ter sido surpreendido, entendo que as oportunidades que tiveram, principalmente no início do segundo tempo, foram competentes e nós faltou um pouquinho desse capricho na frente, faltou um pouquinho de intensidade e concentração no início do segundo tempo, para que a gente mantivesse o jogo competitivo como foi no primeiro. Em muitos momentos do primeiro tempo nós somos superiores, em outros a equipe do Curitiba foi. Mesmo nos momentos em que eles estiveram superiores na partida, nós tivemos boas chances, com 2 roubadas de bola muito boas. De novo, faltou para nós um pouquinho de tranquilidade, capricho, competência para fazer o gol. Você faz 1-0 num jogo como esse, muda muita coisa na história da partida. E outra, né, falar depois de que tudo aconteceu é sempre muito mais fácil para todos nós, para mim, para vocês. Então acho que, enfim, é sempre muito difícil estar lá dentro para os atletas. Eu acho que faltou para nós, de novo, um pouquinho de concentração e intensidade nos primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, que foi o que nós fizemos muito bem no primeiro tempo. E se a gente consegue passar esses primeiros 10, 15 do segundo tempo sem levar gol, eu entendo que a história do jogo poderia ter sido diferente.